Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do CDL Cast e hoje vamos falar sobre as atualizações da NR1 e os desafios dela para os empresários. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje o segundo diretor financeiro da CDL de Sorriso, Neri Heiger, isso? Isso. É ele que é empresário, né, da área de segurança do trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite, Fabíola. A gente está aí, nosso polêmico, é o assunto do momento da área de segurança do trabalho, né? E a gente vem tentar trazer alguma informação adicional, né? Tentar esclarecer o que está acontecendo de fato, né? Nos bastidores aí. Legal. E temos também o Bruno Alexandre Vendrúsculo, né? Ele que é engenheiro de segurança do trabalho. Bem-vindo, Bruno. Bom dia, família. Obrigado também pelo convite. Nos termos técnicos, eu estou aqui à disposição, né? Para a gente esclarecer, como o Neri falou, algumas dúvidas que são os anseios de todos, sendo da área ou não, né? Porque aqui a gente vai estar abordando um tema que vai estar refletindo nas empresas, né? E aí também refletindo muito nas pessoas responsáveis por levar essas informações até os empresários. Então, eu acho realmente muito importante que esse momento, né? E fico à disposição para estar esclarecendo possíveis dúvidas, desde que eu consiga te ajudar. Tranquilo, vai conseguir com certeza. Então, a segurança do trabalho é um tema, né, que tem crescido muito, né, se intensificado muito no Brasil e nos últimos dias essa questão dessas atualizações da NR1 principalmente, né? Eu gostaria então, para começar, Bruno, que você explicasse um pouquinho para nós o que é a NR1. Tá, então vamos lá. A NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então ela é a norma número 1. Hoje a gente tem mais de 30 normas regulamentadoras, né? Então a NR1 hoje, ela é uma norma que tem as disposições gerais sobre segurança do trabalho, porém com essa atualização ela trouxe o termo gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí é que vai entrar na questão, né, principal hoje que está em debate, que são os fatores psicossociais, né? Que antigamente com a NR9, né, um pouco mais técnico aí, a gente tinha apenas fatores físicos, químicos e biológicos. Então não existia essa questão de fatores de acidente e nem psicossociais. Isso estava um tanto quanto embutido na NR17, que é outra norma regulamentadora que trata sobre questões ergonômicas. Porém, devido à questão do alto número de afastamentos de doenças relacionadas ao trabalho, logicamente, devido a fatores psicossociais, que vem aumentando muito nos últimos anos, né? Aí houve essa alteração da NR1, com a inclusão desses fatores psicossociais. Então, o que nos motivou isso, né, foi essa alteração em 2022, porém agora, em 2024, surgiu a portaria 1419. E é ela que trouxe para elucidar o que são esses fatores psicossociais e quais serão os impactos deles, né, na relação de trabalho. Então, é basicamente isso. E quais foram, então, essas mudanças, né, que essa atualização trouxe e o que isso significa na prática para as empresas? Então, as principais mudanças, né, a norma trouxe os quesitos de gestão e gerenciamento de riscos. Então, hoje, o que o empresário ele deve fazer? Ele tem um documento lá de segurança do trabalho, né, que é o PGR, Programa de Gestão de Riscos, onde nesse documento agora, além dos riscos de acidente lá, o ruído, o frio, o calor, que ele era reconhecido nesse documento, agora terão os riscos psicossociais, tá? E aí quais são esses riscos, né? Hoje, uma jornada de trabalho excessiva, as próprias relações na organização do trabalho, né? Questões relacionadas a assédio, relação entre o gestor e o colaborador. Então, assim, é esse tipo de informação agora que vai ter que ser contemplado no programa de gerenciamento de risco. E o que é o gerenciar esse risco? Eu vou ter que ir lá reconhecer isso no meu ambiente de trabalho, dentro da minha empresa, se eu possuo ou não alguma situação que eu tenho esse fator de risco, e automaticamente na gestão eu vou precisar identificar uma medida de controle. Ou seja, o que eu tenho que fazer num plano de ação com responsáveis, com prazos, para que eu resolva ou tente mitigar esse problema. E é aí que é o nosso grande desafio, né? Encontrar esse meio termo do reconhecimento adequado do risco,
seguindo uma metodologia representativa, né? E gerando esse plano de ação para mitigar esse risco. Então, a gente acredita que esse é o principal desafio, né? Não só nosso, né? Mas principalmente das empresas, dos empresários, né? Até porque são questões muito subjetivas, né? Então, fica algo bem desafiador. Como mensurar esse risco psicossocial, Neri? Como? Esse é o grande desafio hoje, que ainda a gente está buscando uma ferramenta, então, falando em ferramentas, né, para tentar mensurar ele. Não há uma definição clara nas portarias, nas instruções normativas, na norma, qual ferramenta, qual linha de raciocínio a gente vai seguir. Então esse é o grande desafio. A gente espera e acredita que até a entrada em vigência efetiva da norma, em maio, né? 26 de maio. 26 de maio. 26 de maio. Surge alguma instrução normativa clareando um pouco o assunto para a gente poder efetivamente começar a trabalhar ela, começar a mensurar ela. Porque assim, os próprios psicólogos, que é um assunto mais voltado à psicologia, não conseguem definir exatamente qual ferramenta usar. Existe no mercado, o pessoal está vendendo como solução salvadora. Mas é efetivo? É validado? Até agora a gente não tem uma resposta sobre isso. Teremos psicólogos suficientes no país para atender a demanda? É outro ponto que ninguém consegue responder. Porque tem coisas que segurança do trabalho vai fazer, o técnico vai poder coletar informações, mas a análise dessas informações não é o técnico de segurança, não é o engenheiro de segurança, não é o médico do trabalho que vai fazer. Temos que envolver psicologia, tem que envolver outras áreas. Sim. Teremos essa quantidade de oferta de mão de obra disponível para fazer toda essa avaliação? Porque a empresa ela vai ter que fazer uma gestão de riscos e propor ali o que é possível, um plano de ação, como mitigar esses riscos. É isso que eu entendi, né? Exatamente. E aí fica a critério da empresa, sobre a responsabilidade da empresa, fazer esse plano e também procurar esse profissional, esse psicólogo para fazer esse trabalho, né? Hoje, o que a gente percebe é que, assim, existem empresas que possuem um SESMIT, que a gente chama, um serviço especializado em saúde e segurança, até com psicólogos dentro da empresa, empresas de um porte maior. Então, assim, aí é um ponto que, vamos dizer assim, as ferramentas elas podem ser aplicadas de uma maneira mais eficiente. Agora a gente está pensando no nosso grande universo de pequenas empresas. O pequeno empresário, como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer isso? E, infelizmente, a legislação ela nunca faz essa diferenciação. Olha, para o pequeno empreendedor é essa situação, para o médio é essa e para o grande é essa. A norma ela traz critérios gerais, né? E simplesmente a aplicação é responsabilidade do empresário, do empregador. Os deveres, a norma traz todos os pontos. É dever da organização, né? Mas e aí como fazer isso nessas situações? Isso não é esclarecido. Entendi. Vamos levar para um universo bem específico, uma empresa aí com 5, 6 funcionários. Ela nem tem um RH, porque ela via de regra, ela terceiriza isso para a contabilidade, para o seu contador. Então ela só tem o serviço de departamento pessoal, o que é gerar folha de pagamento e pagar. Ela não consegue absorver um departamento de RH dentro da empresa. E aí, como que ela vai fazer? Essa é a pergunta que a gente está buscando respostas das interpretações dela, porque não tem as respostas. Qual que é o custo disso? Vou ter que contratar um psicólogo, tempo parcial, integral, vou terceirizar o trabalho. Quanto que vai custar isso? Uma empresa de segurança do trabalho hoje, todas as empresas precisam ter esse serviço? O mínimo de número de funcionários? Como que funciona? Na verdade, isso tem um questionamento de outras situações, até anteriormente dos programas. Hoje, toda empresa que possui riscos ocupacionais, tá? Então, quando se fala em risco ocupacional, é uma postura inadequada que você tem aí. Uma outra situação mais simples, do risco de acidente, já é considerado um risco ocupacional. Então, automaticamente, a empresa já se enquadra na necessidade de ter... Independente da quantidade de funcionários que ela tenha. Isso é vinculado mais a questões de dimensionamento do SESMIT, que eu comentei contigo, que aí sim eu preciso um número de colaboradores pelo grau de risco da empresa para ver a necessidade ou não. Uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção, aí sim eu tenho essa relação.
A questão do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o documento, o programa, independente do número de colaboradores. Se eu tenho riscos na minha atividade, na minha empresa, eu tenho que ter o documento. Então, aí isso impacta praticamente todos. Porque hoje, qualquer relação de trabalho, você vai ter uma zeladoria, uma pessoa que já está exposta a um risco ali, né? Então, vai abranger todo mundo, né? Entendi. Neri, e como que essa lei, essa norma, ela gere questões que envolvem o trabalho, né? Mas e aí, como mensurar isso? Como entender se o problema psicológico do teu funcionário não veio de casa, né? De um problema que ele traz de fora da empresa? Como que a empresa vai conseguir separar isso? Onde realmente surgiu esse problema do funcionário? Bem complexo a gente chegar a uma solução com relação a isso, achar um denominador comum. Antigamente a gente tinha o conceito, meus problemas de casa, fico em casa, sair de casa, fecha a porta, fica lá, para a empresa eu não posso levar meus problemas particulares e vice-versa. Hoje, na prática não na funciona. Prática, e já entendeu-se que esse conceito, o funcionário está com um problema em casa, identifiquei, ele geralmente está produzindo menos, está com algum... Eu tenho que tentar ajudar ele a encontrar alguma solução, encaminhar alguma solução no seu problema particular para ele ter um bom rendimento da empresa. Agora, diferenciar isso, não, este problema psicossocial está relacionado com o seu trabalho, seu problema de casa ou da empresa, isso é muito complexo para nós, como somos engenheiros, né, de segurança do trabalho. Isso é mais uma avaliação psicológica, né? Mas para nós é muito difícil ter. Qual que é a linha que separa um do outro? Eu consigo separar. A Fabíola não consegue. O Bruno não consegue separar o pessoal e o particular. Então é muito mais do eu do que da empresa. Então eu vou ter que trabalhar uma relação com a psicologia muito grande para poder entender esse dimensionamento. Aonde está o problema realmente? Lógico que fazendo avaliações, por exemplo, e aí entra um outro problema que é a LGPD, eu vou avaliar um setor meu. Eu tenho que separar as coisas, eu não posso dizer, opa, esse problema aqui é do funcionário tal. Eu tenho que identificar isso. Assim, em outras palavras, Fábio, até para você e todo mundo compreender. O que eu tenho que colocar no meu programa, que é o documento de segurança, o programa de gestão de riscos, são apenas aquelas situações de riscos psicossociais que estão gerando problemas devido à relação de trabalho. Sim. Então, é essa relação que eu vou colocar no meu plano de ação para tentar solucionar o problema. Então, justamente nisso que o Neri está falando. O que está interferindo da minha atividade? Com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos ou outros problemas que eu estou tendo, que estão gerando. A palavra utilizada é o nexo causal. Ou seja, qual que é a relação desse meu adoecimento com o trabalho e não com a relação pessoal em casa. Sim. Então, aí essa que é a... E como separar as coisas. Né, Neri? Então, como separar. Os psicólogos aí, com conhecimento técnico, né? E através do desenvolvimento de melhores metodologias que serão aplicadas, né? Porque também a metodologia ela não pode ser a mesma de eu aplicar num comércio que tenha 3 colaboradores do que num frigorífico que tenha 2.000 pessoas. Então, assim, existe essa questão prática. E como a legislação não diferencia essa empresa de 5 colaboradores para essa de 2.000, as situações elas são muito desafiadoras. E para você avaliar funcionários, por exemplo, questão de excesso de carga horária, né? Se eu tenho 3 funcionários com a mesma função na empresa, um pode reagir diferente do outro com relação à questão psicossocial, né? Como que eu vou dizer que a carga horária é excessiva se somente para um ela está causando algum efeito ruim, né? Como analisar isso? São todas perguntas, assim, metas abusivas, né? Primeiro você tem que reconhecer, a empresa possui metas. Tem empresas que têm metas muito bem estabelecidas de produção, só que tem empresas que não têm. Então, como que um psicólogo, né? Até a gente conversa com alguns psicólogos. Esse é o desafio. Como eu chegar lá na empresa e reconhecer que a empresa tem uma meta abusiva, se ela nem tem metas? Né? Então, é algo bem... A palavra que a gente
discute que é um desafio, um grande Sim, desafio. tudo bastante abstrato ainda. Só que a né? responsabilidade está caindo toda no colo do empregador. E essas regras, então, elas passam a valer a partir de maio desse ano, né? E já tem que as empresas já precisam se adequar. Tem um prazo? Como que é Aí essa que questão? tá. Olha só, os auditores do Ministério Público do Trabalho, quem formulou, porque assim, é uma comissão tripartite que elaborou essa norma, né? Então, são representantes do empregador, representantes dos empregados e da instituição do governo. Só que assim, foi lançado isso, as responsabilidades elas vêm antes mesmo até da atualização da NR1, porque lá na NR17 já tinha dito na norma, né, que a empresa ela deve avaliar fatores psicofisiológicos da relação de trabalho. O que seria isso? Já entra a questão do psicossocial aí. Então, muito antes agora de 2022. Porém, quando surgiu a atualização da NR1, com o surgimento em 2022, com a portaria 1419, em 2024, veio para elucidar, agora tem um alerta aqui, vocês vão ter que focar em questão psicossocial. Então, e aí essa nova vigência é maio agora. Só que assim, é maio agora no entendimento deles para entrar em vigor. Só que a partir do momento que entrou em vigor, você já pode ser notificado e autuado por aquilo. Então você já teria que tomar medidas de controle, de reconhecimento antes, porque a data limite é maio. Só que a data limite para possíveis o quê? Penalidades. Né? Então as empresas elas deveriam estar se movimentando antes para não chegar em maio, né, em uma possível fiscalização, não ter reconhecido nenhum risco no documento. Né? Então a preocupação não é porque agora é maio a data, é a data de entrada de vigor desse tópico da NR1. Então é importante a gente discutir esse assunto, né? Porque às vezes o empresário não está nem antenado para isso, né? Por essa questão de prazo mesmo, né? Que ele precisa começar a agir porque as penalidades vêm, né? E não só os empresários, a gente vê que empresas do ramo de segurança do trabalho seriam os profissionais, entre aspas, que estariam nessa relação mais direta com o documento do gerenciamento de riscos, também não estão atualizados, né? Psicólogos, a gente conversou com vários, muitos, nunca ouvi falar, não tem essa familiaridade, né? Então, sim. Na verdade, está acontecendo nesse momento um grande debate a nível de país, né? Com tanto psicólogo, RH de empresas, empresas de segurança do trabalho, empresários, tentando entender um pouco mais esse assunto e de que forma eu consigo colocar isso em prática. Esse é o grande debate. Todo mundo querendo entender de que forma eu consigo adaptar, de que forma eu consigo aplicar na empresa que seja efetivo. Porque se eu aplicar ele na empresa e não for efetivo, eu vou ter um custo e mesmo assim não vai estar legalizado. Você está aí fazendo algo que tem um custo alto e quando bater a fiscalização vai estar errado. Essa é a grande dúvida do momento. De como é que eu faço para estar certo para atender uma legislação? Acredito que nos próximos 60 dias saia muita coisa, esperamos que sim, muito esclarecimento, que a gente pode ser mais assertivo. Mas hoje a gente não consegue ser assertivo, não. Faz isso, que você vai estar certo. Nesse momento é algo muito desafiador, né? E que consequências que vocês acham que isso pode ter quando começar a se aplicar essa atualização? Consequências, penalidades, notificações do Ministério do Trabalho, né, das auditorias, possíveis multas, talvez não já no primeiro momento, né, mas legalmente a partir do dia 26 de maio já é possível que isso aconteça. Outra consequência possível é aumento excessivo das ações trabalhistas. Ajuizamento de ações trabalhistas por danos morais. Porque é uma avaliação muito subjetiva, Muito né? subjetiva. A empresa vai tentar demonstrar que está certo, porém ela não tem certeza que está certo, e o empregado, por outro lado, vai pedir, né, ele considera que estava numa relação abusiva, excesso de jornada de trabalho, metas abusivas, e vai entrar com uma ação indenizatória. Então é possível uma ação
uma consequência, assim, possível, né? Não dá para afirmar com certeza, mas é Um aumento de ações trabalhistas. um aumento muito considerável de ações trabalhistas. E aí gera uma consequência para as empresas, né? Beleza, então, Bruno, para a gente finalizar, o que você gostaria de falar aí com relação a esse grande desafio que as empresas de segurança do trabalho, né, estão vivendo agora e automaticamente os empresários, né? Eu me coloco muito na posição do empregador. Eu vejo que, para ele, a atividade dele é a atividade fim que ele tem que obter o lucro, né? Então, vindo mais uma situação como essa, de hoje eu contratar um serviço que eu muitas vezes não sei se vai me atender realmente, né? Que seja um serviço bom, que não vai depois eu ter uma fiscalização e apresentar esse documento e ele ser reprovado, ser ainda notificado, né? E assim, e absorver esse custo, né? Porque assim, é um custo. E aí existem empregadores que vão já de imediato absorver, que tem a capacidade de absorver isso, né? E tem aqueles que não, que talvez vão ficar esperando, aguardando, como o Neri comentou, os próximos capítulos. Até porque a instabilidade econômica do país, né, dificulta isso, né? Já tá difícil, ainda vamos ter mais um gasto. Justamente o que eu ia comentar, né? Hoje a gente está remando para tentar atravessar o momento. Vendendo almoço para comprar janta, né? Como E aí vai vir mais algo que vai onerar o empresário. Onerar o empresário. E nos bastidores até a gente comenta, um dos fatores psicossociais é a incerteza do meu trabalho. Eu estou trabalhando hoje, mas eu estou preocupado se o Neri não vai me demitir. Então isso aí é uma questão macroeconômica que depende do governo. Então será que no meu plano de ação lá vou colocar uma medida de controle? Como é que eu vou afetar uma trajetória de economia? Eu não consigo fazer isso. Sim. Né? Mas é uma situação que a gente até brinca, né, sobre esse tema. Um grande desafio. Mas então é isso, né? Vamos esperar, como o Neri falou aí, talvez os próximos 60 dias, né? As coisas clareiem um pouco mais, né? E facilite um pouco o entendimento de como vai ser esse processo, né? Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigado por compartilhar com nós a experiência de vocês e poder explicar um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, entender quais são essas alterações e os desafios que o empresário tem a partir daqui, tá? Obrigada, Bruno, pela tua presença. Obrigada, Neri, também. Obrigado, Camila. A gente, assim, por mais que temos um prazo, a gente convida também os empresários para se envolver, vão com as suas contabilidades, buscam mais informações, buscam entender um pouco do assunto, né, para não ser pego também de surpresa lá na frente. Então, temos um pequeno prazo, mas a gente não consegue atender todo mundo em 60 dias. Se todo mundo deixar para lá para frente, vai haver um desespero também muito grande. Então, assim, começa a se envolver um pouquinho, vem até as CDLs, vem até a sua associação, para criar força para ir para, digamos, para ir para um comando maior, para deixar mais claras essas regras. Que aí vai facilitar, mas precisa de envolvimento de todos. Se nada for feito, vai ter um ônus para os empresários, infelizmente. Isso mesmo, e a CDL também, né, como parceira das empresas, também está sempre à disposição, de portas abertas, para entender e ajudar o empresário no que for possível. Nós também nos colocamos à disposição para mais rodadas de debates, discussões, porque o momento é isso que está acontecendo. Temos envolvido várias empresas, reuniões todo dia, tirando o sono, né, Bruno, do outro diretor, do nosso departamento de psicologia, tirando o sono para buscar entender e levar a melhor solução possível para as empresas. Isso aí, um grande desafio, né? Desafio. Então, beleza. Obrigada, meninos. E para você que esteve conosco, obrigada pela companhia e até o próximo CDL Cast.